Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje fazer um vídeo aqui rápido, assim eu espero, toda vez que eu falo isso eu não consigo cumprir a promessa, mas vamos ver quanto tempo vai durar. A respeito desse post aqui que foi feito pelo Carlos Góes no seu Twitter, eu não sei quem é o Carlos Góes, tá bom? Não faço a menor ideia, vi aqui que é um PhD em economia, me parece, mas que só aumenta a responsabilidade das informações que são divulgadas, mas isso chegou até mim por 4 inscritos, que enviou esse Twitter ou print dele para mim. Engraçado que nem teve assim tanta repercussão significativa, mas nada assim, foi 360 retweets, me parece. Eu não sei se alguma figura pública de peso, alguém nesse sentido, teria compartilhado, dado um print, compartilhado essa informação, mas não interessa, né? O importante é que dá para comentar e desfazer. Isso aqui nós vamos ver que tem uns 10 erros assim, bizarros no post de um parágrafo e um gráfico, né? Então já vou comentar. Antes, não se esqueça aí de dar o like, de seguir o canal, de comentar embaixo depois. Isso aqui vai nos ajudando, como eu tento fazer aqui nos reacts, a fazer vídeos que agreguem informações ao custo do capital que a gente tem aqui no canal. O último foi sobre mais-valia relativa e nós vamos ver que o que está aparecendo aqui tem alguma relação com esse tema da mais-valia relativa, não pelo que está escrito diretamente. E eu falei um pouco sobre isso também em um vídeo de polêmica com o Iago Martins do canal Dois Dedinhos de Teologia, vai estar aí na descrição. E tem algum vídeo do canal que eu não me lembro qual, se eu lembrar eu vou pôr aqui na descrição, que eu vou fazer um debate sobre toda a questão do empobrecimento absoluto, relativo, com relação à quantidade de bens adquiridos ou com relação ao valor. Tem algum vídeo que eu fiz esse debate. Tinha um tema paralelo e eu puxei para esse aspecto por alguma razão. Eu acho que é aquele acadêmicos que não sabem interpretar textos, tá bom? Quase certeza, me lembrei aqui agora. Vou colocar na descrição também. Ali, inclusive, vocês vão ver uma discussão que vai aparecer no nosso curso do Capital quando nós vamos analisar a seção 7 do livro 1. Deve ser, sem ser a próxima aula, a outra, tá? Onde nós vamos discutir aí pormenorizadamente a lei geral da acumulação do capitalista, que tem que ver com essa questão do empobrecimento da classe trabalhadora ao longo do tempo. Só que empobrecimento em que sentido? Aqui a gente nem precisa entrar aqui nos pormenores, né? A figura, o tal do Carlos Góes, escreve aqui que em 1844 Marx fez uma conjectura dos manuscritos econômicos e filosóficos. Então, a conjectura que, segundo ele, Marx teria feito é a seguinte, né? Embora a divisão do trabalho aumente o poder produtivo do trabalho e a riqueza da sociedade, ela empobrece o trabalhador. Então, do jeito que ele citou aqui, nós vamos ver a citação, os trabalhadores tenderiam sempre a empobrecer, né? O que seria uma tese bastante simplista, porque se fosse tão simples assim, evidentemente, isso levaria ao colapso do capitalismo, que você poderia até contar na calculadora e meio que marcar a data, né? Porque chega no nível de empobrecimento, que empobrecer mais significa o fim da própria sociedade, evidentemente, né? Mas enfim, segundo ele, Marx teria feito essa conjectura. Aí abaixo ele diz, abaixo o que ocorreu com a pobreza no mundo com crescente divisão do trabalho de lá para cá. Então o gráfico vai de 1816 até 2016, um período razoável, 200 anos. E nós vemos aqui, segundo o instituto que calculou, a quantidade de pessoas que vivem com menos de $1 por dia, né? Então você vê que tem uma queda aqui corrente. Aqui tem uma falha no gráfico, mas aparentemente é porque eles mudaram a cotação de dólar que seguia de referência. Então aqui está em dólares constantes, né? Dólares constantes é diferente de dólar corrente. Então significa, simplificadamente, não vou entrar em detalhes sobre esse critério, que as desvalorizações em relação à inflação, elas estão sendo levadas em conta. Então não é porque o dólar desvalorizou que teria ocorrido essa curva. Esse é a base, mais ou menos. Então, como ele usou dólares constantes de datas diferentes, primeiro até 85, parece, depois dólares constantes de 2002, ou seja, tomando 85 como referência, depois 2002 como referência, tem essa quebra no gráfico aqui, tá? Que diz respeito à mudança, então, do padrão monetário do dólar que está sendo usado como referência. Então, é bastante curioso. Então, olha isso aqui. O primeiro aspecto é o seguinte. Evidentemente, ainda que Marx tivesse conjecturado isso aqui, tal como ele está descrevendo, que nunca conjecturou, nós já vamos ver, esse gráfico não provaria nada, né? Porque a tal da conjectura que ele atribui a Marx, e que Marx nunca fez,
que nós já vamos ver, não diz que atende a aumentar o número de pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza, né? Segundo esse critério de $1 por dia. Mas seria um empobrecimento do trabalhador, né? Então, o que o gráfico deveria mostrar seria a quantidade, por assim dizer, de dólar dia que ganharia os trabalhadores ao longo desse período, né? Eu não sei nem se existe dados para fazer uma contabilidade dessa magnitude, provavelmente não. Um grau maior de formalização do trabalho, com a contabilidade precisa sobre isso, existe de algumas décadas para cá. No Brasil, por exemplo, a principal base é a RAIS e o Ministério do Trabalho, onde dá para computar o salário real, pelo menos dos trabalhadores formais no Brasil, tal como é declarado, né, pelas empresas. Então, o primeiro aspecto é esse, né? Ainda que essa conjectura fosse verdadeira, o gráfico não prova nada, porque o gráfico não mostra que a massa de trabalhadores, eles passaram a ganhar mais ou menos ao longo do tempo. Então, começa por aí, a pessoa não precisa nem consultar nada, nem ver essa fonte que ele citou aqui, basta olhar o gráfico e a citação de Marx que ele faz, que nós vamos estar falando de coisa diferente, né? O primeiro aspecto é esse. Segundo, né, esse próprio gráfico em si, ele diz muito pouco, na verdade, muito pouco por diversos aspectos. Então, vou fazer, antes de entrar no Marx, alguns comentários sobre o gráfico, né? Afinal de contas, pessoas que vivem por $1 por dia, porque o fenômeno que nós tivemos ao longo desses 200 anos, em particular, é que a economia o capitalismo passou a se desenvolver plenamente e a economia a ser completamente monetarizada. Significa o quê? Que nós só temos acesso a qualquer recurso, a qualquer riqueza, por mediação monetária. Evidentemente que isso não era verdade em 1816, nem para a Inglaterra, na sua maior parte, né? Várias pessoas consumiam o que elas produziam ou pagavam em espécie, uma economia camponesa bastante ampla. No Brasil isso era amplíssimo até metade do século XX. Né? Então você vai ter pessoas, por exemplo, que não vai ter acesso monetário a quase nada, mas tem acesso a recursos. Então calcular esse índice de extrema pobreza baseado na quantidade de dólar que você tem acesso é um negócio bastante complicado. Vou dar um exemplo. Meus avós, eu considero meus avós de classe média, tá bom? Só para vocês terem ideia. Por quê? Porque eles tinham uma pequena propriedade, né? No norte de Minas Gerais, de onde eu vim. A circulação monetária era minúscula, né? Porque na pequena propriedade dele, ele produzia praticamente tudo que era consumido ao longo do ano inteiro. Inclusive alguns trabalhadores, né? Tinha uns 3 ou 4 que moravam lá e na época de colheita aparecia, mas alguns recebiam em espécie. E vários viviam na propriedade, né? Ao longo do ano. Ele usava o dinheiro, matava um porco para vender na feira da cidade no final de semana, para comprar alguma ferramenta ou algum tipo de alimento que não se produzia, como macarrão, e que eram coisas excepcionais, né? Circulação monetária. Então meu avô, por exemplo, devia ter na época, tranquilamente, devia ganhar menos que $1, né? $1 por dia. E ele, para o contexto social ali, não era pobre, era considerado, às redondezas, até um cara relativamente rico, porque ele tinha propriedade, a maioria que trabalhava nas propriedades e não tinha. Ainda que fosse uma propriedade tipicamente de subsistência, né? E não tanto voltado para o mercado e acumulação. Então, veja que isso aqui é complicadíssimo. Além disso, tem várias coisas que eu não sei como o gráfico foi construído, né? Por exemplo, a relação do dólar em relação à moeda corrente no país, né? Eu me lembro quando o PT chega no poder, assim, uma das principais bandeiras que se tinha era de um salário mínimo de $100, né? O Brasil visava o salário mínimo de $100. Era assim, objetivo, né? Até tem um deputado do PT, o Paim, que essa era a principal bandeira que ele tinha, o salário mínimo de $100, né? O salário mínimo de $100 hoje, mesmo com a desvalorização que o real sofreu agora, é de 500, R$600. Foi porque a situação melhorou um absurdo no Brasil? Não, com o plano real, né, houve uma valorização do real em relação ao dólar, da moeda, e na verdade a relação dólar-dia, a depender de quanto vale a moeda do país, diz pouquíssima coisa. Então, para começar, o próprio gráfico em si, né, para analisar de fato a evolução da pobreza ao longo do tempo, é complicadíssimo de usar isso aqui como referência. Então prestem atenção, gente, os dados por si mesmos, eles não explicam nada, eles é que precisam ser explicados. Eu vou supor que os critérios foram bastante seguros, que foram utilizados aqui, que o gráfico está correto. Eu não refiz essas estatísticas, nem tenho dados para fazer uma estatística dessa a nível mundial por um período tão longo. Vamos supor que está tudo correto. Primeiro, isso aqui diz pouquíssimo sobre a pobreza,
porque em uma sociedade onde a parte enorme da população está vinculada direto à terra, ela pode sobreviver tendo acesso a pouquíssima moeda. Eu não sei como é que eles iam estimar isso, né? De algum modo. Então, começa por aí. Então, agora no mundo capitalista plenamente desenvolvido, onde o vínculo direto à terra ele é totalmente dissolvido, que quem tem vínculo direto à terra é para produzir para o mercado como uma empresa qualquer, nessa economia totalmente monetarizada, aí sim, não ter acesso à moeda não significa não ter acesso a nada, isso significa morrer, né? Segundo, também com relação ao gráfico, uma das razões por que existem os programas de renda básica, proposto inclusive pelos liberais, é pelas contradições intrínsecas do próprio capitalismo, evidentemente. Ou seja, a própria economia por si só não dá conta de acabar com a pobreza, tem que vir um governo por fora e criar um programa de renda básica para milhões, que hoje é adotado em diversos lugares do mundo, uns maiores, outros menores. Então, um programa de renda básica, por exemplo, melhora essa relação aqui substancialmente, através de uma intervenção externa, e não pelo aumento da divisão do trabalho, né? E pelo aumento da produtividade do trabalho, mas pelo contrário, né? O Estado tentando aí consertar aquilo que são as contradições, a miséria, a fome que o próprio capitalismo produz. Então, mais uma, já tem 3 elementos que mostram que até para analisar esse gráfico com relação à evolução das pessoas vivendo pela pobreza ao longo do tempo, isso aqui serve para pouca coisa, né? Então, citei 3 aspectos aqui, ó. Vamos rever. Primeiro aspecto, que isso aqui não serve para quase nada. Uma parte enorme da população não tinha acesso à moeda, não quer dizer que ela não tinha acesso a recursos, né? À medida que a propriedade camponesa foi dissolvendo, isso foi se reduzindo. Então, você pega um período de 200 anos, né? Aqui 75% das pessoas poderiam não ter acesso à riqueza, à moeda, o que não quer dizer que não tinha acesso aos bens, né? Segundo, tem que ver a relação do dólar com a moeda dos países, que sobretudo ao longo desse longo período, o dólar teve uma relação completamente desigual com as outras moedas, e $1 por dia significa muito mais dinheiro em certos períodos, por exemplo, da história brasileira, do que hoje, por exemplo, né? Então hoje, às vezes, alguém tem acesso aí a $5 por dia, $1 por dia 100 anos atrás era menos, tá? E aqui está a dólares constantes, ou seja, desconsiderou a inflação só em relação ao dólar, mas não há nenhuma indicação aqui de ter considerado a questão cambial, né? Segunda questão, então, é essa. Terceira, ainda que esse gráfico leve em conta, por alguma maneira, eles conseguiram calcular os bens que as pessoas têm acesso, sem ser por via da moeda, e estimar o valor desses bens. Que eu duvido que eles fizeram isso e nem está indicado aqui no gráfico. Ainda que eles tivessem levado em conta a questão cambial, né? Isso não diz também absolutamente nada, né? Porque as questões os programas de renda básica tendem a diminuir essa relação aqui de pessoas vivendo em extrema pobreza sem ser um fruto do próprio sistema capitalista, no sentido de que a própria economia capitalista, pela sua divisão do trabalho, melhora a situação das pessoas, que é o que está afirmado, né? Ou a evolução da divisão do trabalho, como ele mesmo acentua. E por último, como eu já falei no começo, ainda que assumamos que esse gráfico leva em conta todos esses aspectos, que eu duvido, não tem nem como fazer esse cálculo, não impugna a afirmação que está aqui em cima. Porque a afirmação que está aqui em cima está dizendo que empobrece o trabalhador, e não que existe mais ou menos pessoas vivendo abaixo da linha da miséria, segundo o critério de $1 por dia. Então o gráfico teria que mostrar a remuneração média dos trabalhadores ao longo do tempo, né? Levando em conta um padrão monetário constante e considerando as variações cambiais, né? Quero ver se alguém tem essa estatística aí, se tiver, adoraria ver. Então já veja só por aqui que o post deles, só pelas informações que estão aqui, não dizem nada, né? E por último, Marx não tem essa conjectura, como ele diz, de que as pessoas vão necessariamente se empobrecer. Assim, a análise dele é tão fraca, o post é tão ridículo. Primeiro ele pega manuscritos econômicos e filosóficos. Manuscritos filosóficos, que é um texto interessante, é o primeiro texto de Marx de estudo mais profundo de economia política, lá na sua juventude, 26 anos de idade, que ele nunca nem publicou, nem quis publicar, são anotações pessoais. Então é estranho com a conjectura, que seria uma conjectura do Marx em relação ao futuro, né? Estaria num texto de juventude, em anotações pessoais que ele fez para o seu consumo próprio, né? Em primeiro lugar, seria curiosíssimo isso aí. E segundo, ele teria passagens que ele poderia isolar do Capital, que serviria muito melhor para ele ilustrar isso que ele está dizendo aqui, ainda que seriam falsificações do mesmo jeito,
né? Mas ele pegou um dos manuscritos econômicos e filosóficos. Esse PhD aqui em economia não conhece nada de Marx, como já podemos ver, não faz a menor ideia de por onde passa. Não fosse o suficiente, ainda por cima a citação está falsificada. Vamos ver a citação aqui. Ai, gente, é complicado, né? Vamos lá, livros. Eu já vi que o vídeo não vai ficar tão pequeno como eu tinha falado antes, mas não tem problema. Toda vez que eu falar no início do vídeo, vai ser um vídeo curto, é mentira, eu não consigo. Vamos lá, marxismo, porque tem que discutir as coisas, né? Calmamente. Karl Marx, português, vamos pegar aqui, manuscritos econômicos filosóficos, ok. Então vamos lá. Empobrece. Só tem uma citação aqui. Legal. Olha o que o cara fez. Tá aqui a citação, tá bom, gente? Vou aumentar aqui um pouco a fonte. A gente vai vir no celular, alguma coisa assim. Olha a citação. Enquanto a divisão do trabalho eleva a força produtiva do trabalho, inclusive a mesma tradução, a riqueza e o aprimoramento da sociedade, ela empobrece o trabalhador. Aqui ele para a citação. Olha o que o cara faz, né? Vamos continuar? Ela empobrece o trabalhador até a condição de máquina. Ou seja, o que se quer dizer que empobrece o trabalhador até a condição de máquina? Porque máquina não precisa comer, não precisa beber, apenas não no nosso sentido. Não precisa ter lazer, nada, né? Enquanto o trabalho suscita o acúmulo de capitais, e com isso o progressivo bem-estar da sociedade, a divisão do trabalho mantém o trabalhador sempre mais dependente do capitalista. Leva-o a maior concorrência, impele-o à caça de superprodução, que é seguida por uma correspondente queda de intensidade. O trecho lá dos manuscritos de juventude, onde Marx está pela primeira vez fazendo uma análise mais de fundo dos economistas. Aqui Marx tinha lido basicamente Ricardo, Smith, Jean-Baptiste Say e Malthus, e mais um ou dois economistas, Licht, um economista alemão. Depois ele vai ler mais de 100, 150. Aqui ele ainda não tinha elaborado a teoria do valor, não tinha elaborado mais-valia, nada dessas coisas, né? O que ele está dizendo aqui empobrece o trabalhador até a condição de máquina, ou seja, o empobrecimento do indivíduo na sua unilateralização do indivíduo, que passa a ser cada vez mais dependente do capitalista, dependente de uma situação do qual ele não tem controle algum, né? E do qual ele figura como um mero apêndice. O sentido do trecho é claro, né? Veja que ele cortou a citação, ela empobrece o trabalhador. Se ele continua até a condição de máquina, se ele termina a frase na citação dele, já não daria para ele dar a impressão do leitor dos posts dele o que ele estava falando. Então o cara falsificou a citação que ele citou, né? E curioso que se ele conhecesse um pouquinho mais do autor que ele está falando, que é Marx, ele encontraria citações como a Lei Geral da Acumulação Capitalista, lá na seção 7 do livro 1, capítulo 23, que serviria para ele fazer ainda erroneamente esse vínculo aqui. Mas eu não vou deixar para comentar aqui isso não, só vou dizer que não existe essa tese em Marx de que existe sequer um empobrecimento do ponto de vista do valor monetário que o trabalhador recebe ao longo do tempo, que ele vai necessariamente receber um valor menor ao longo do tempo, né? Essa tese, essa afirmação categórica, essa conjectura, ela não existe, mesmo no capital. Ainda que exista uma lei geral da acumulação capitalista que coloque o trabalhador do ponto de vista, inclusive, do exército industrial de reserva, que é a massa de pessoas que o capital tem que jogar para fora, que ele não consegue mais empregar, inclusive pelo aumento da força produtiva do trabalho, que nós comentamos aqui no vídeo sobre a mais-valia relativa. Então, e vai ter várias polêmicas nesse trecho do Capital, se esse empobrecimento ele é absoluto, se ele é relativo, se ele é relativo em relação à quantidade de bens consumidos, ou seja, os valores de uso, o trabalho concreto, em relação à fatia de valor que o trabalhador recebe. Mas nem vou entrar nisso, porque não precisa nem chegar nesse ponto. Basta ver que, primeiro, o gráfico que ele mostra está falando de uma coisa, a citação do Marx está falando de outra. O gráfico que ele mostra é bem ruim para a gente analisar de fato o empobrecimento real da população ao longo do tempo, que não é o que está em questão na citação que ele faz, e não for suficiente, ele ainda falsifica a citação, cortando a frase no meio,
escondendo que o texto que ele está citando, Marx está falando do empobrecimento do trabalhador no sentido do seu unilateralismo, do trabalhador como apêndice de um sistema de produção, de um trabalhador cada vez mais reificado, mais coisificado, que atua como coisa, como apêndice no interior do sistema produtivo, que é o que está escrito na citação que ele faz, e não tem nada a ver com empobrecimento em termos de valor apropriado ao longo do tempo, tá bom? E veja, se um PhD está falando isso de Marx, né, vocês podem ter ideia do nível das coisas que os youtubers falam de um modo geral. Então, gente, vou ficar por aqui, vou deixar os vídeos aqui na descrição. Quem quiser estudar seriamente essas coisas, tem o curso do Capital aqui no canal. O curso sobre mais-valia relativa é importante para discutir esses temas. Vocês vão ver que o trabalhador ele pode se empobrecer do ponto de vista da fatia da riqueza social que ele apropria, sem que isso seja necessariamente um empobrecimento absoluto, porque o valor das coisas reduzem na medida que eleva a produtividade do trabalho. Então tem toda essa discussão feita lá. E os vídeos que eu vou colocar aqui, eu acho que é o Acadêmicos que não sabe interpretar textos e a polêmica com Iago Martins, ela vai tratar de outras facetas desse problema aí, que algumas pessoas colocam, como se Marx estivesse dizendo que o capitalismo fosse uma regressão do ponto de vista do processo produtivo em relação às formas sociais passadas, o que não é verdade. E lá nesse vídeo dos acadêmicos eu vou discutir diretamente a questão do empobrecimento absoluto e relativo, baseado na lei geral da acumulação capitalista, que não tem nada a ver com essa citação que ele tomou aqui dos manuscritos econômicos e filosóficos, cortou a citação no meio para dar uma impressão diferente do que ela está dizendo. E ainda que ele tivesse citado o trecho lá do Capital, que ele conseguiria fazer o que ele está fazendo, o gráfico está falando de outra coisa, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.